Bom, eu quero começar esse vídeo te contando uma história, a história do João, que é o meu cliente. Claro que é um nome fictício, né? Sempre bom falar disso. Mas é uma história que muito provavelmente você já fez na sua vida, porque é um caso muito comum aqui na consultoria, deve ser uma realidade sua nesse momento. E é uma realidade de centenas de milhares de brasileiros que investem hoje no Brasil. Tá? A história do João é a seguinte: ele chegou na consultoria em setembro do ano passado, setembro de 2024, e ele me falou exatamente essa frase: Pedro, eu estou te procurando porque eu sempre investi em renda fixa e agora eu quero começar a investir em renda variável porque eu vi um vídeo do fulano falando que a bolsa vai subir, que não sei o que, que não sei o que. Eu lembro perfeitamente que eu tenho, cada cliente aqui dentro da consultoria tem um prontuário, né? É um prontuário que a gente chama, a gente anota o que a gente conversou na reunião, os passos que a gente precisa dar e tal, para que a gente consiga manter a linha de atendimento, né? E eu lembro de ter anotado, eu ter falado para ele algo do tipo: João, eu vou montar uma carteira de renda variável para você, mas provavelmente você vai voltar para renda fixa em algum momento, tá? Porque ele sempre foi 100% renda fixa, tinha boas estratégias de investimentos, ele não tinha uma rentabilidade ruim na renda fixa, não. Claro que podia, e é hoje bem melhor do que ele fazia sozinho, mas eu falei, cara, uma hora você vai voltar para renda fixa porque é o seu perfil de investimentos. Tá? Aí o João, ele começou a investir em setembro comigo em bolsa, eu coloquei 10% do patrimônio dele em renda variável, ali ações brasileiras e ações americanas, né? 10% é muito pouco do patrimônio, né? Só que aconteceu que a bolsa brasileira começou a cair muito, né? De setembro, do final de agosto até dezembro, a bolsa brasileira caiu bastante, se não me engano, uns 10%. Bom, pronto, o cara se desesperou, disse que não estava conseguindo dormir, que ele se sentia ansioso com os investimentos de renda variável dele. E aí eu falei, então, João, pô, você devia ter me escutado, né? E ele falou, realmente, eu devia ter te escutado, Pedro. Porque você mudou de estratégia no momento que você não precisava mudar de estratégia. E eu lembro de ter avisado ele, você vai voltar em algum momento, vai dar errado, né? E ele não me escutou. Felizmente, hoje ele já voltou para a carteira de renda fixa dele, ele já tem uma boa performance na carteira de investimentos aqui com a gente, já está dentro do planejamento financeiro dele, mas ele teve que fazer esse experimento para ele se convencer de que ações não eram os investimentos ideais para ele. E por que eu estou falando? Por que eu estou falando desse caso específico que me marca, e eu sempre uso ele como exemplo? Porque é um ponto que eu sempre defendo aqui nos meus vídeos do canal, e se você olhar meus vídeos do canal, você vai ver que tem vários falando sobre isso, que é você construir uma estratégia na sua jornada de investimentos e seguir essa estratégia por muito tempo. Então o João, mesmo que inconscientemente, ele construiu uma estratégia de investimentos. Qual que é a estratégia de investimentos dele? 100% renda fixa. Ele poderia, por exemplo, não ter clareza de quanto que ele ia investir em pré-fixado, quanto que era em IPCA+, e quanto que era em pós-fixado, mas ele tinha clareza de que ele só ia investir na renda fixa. Chegou um dado momento em que, por motivos alheios à estratégia, ou seja, por motivos que não foram por causa da estratégia, ele decidiu mudar a estratégia dele. E isso, 99,9% das vezes, dá errado. E como que você pode saber se você tem ou não uma estratégia? Bom, primeiro ponto é, você investe através de notícias, ou seja, você está investindo na bolsa porque você acha que a bolsa vai subir por causa da notícia XYZ, então, bom, você não tem uma estratégia de investimentos. Se você comprou ações, fundos imobiliários, ETFs, porque você viu no YouTube uma pessoa recomendando isso, você não tem uma estratégia, né? Se você não sabe o percentual de cada classe de ativos na sua carteira, você não tem uma estratégia. Ou seja, se você não sabe quantos por cento da sua carteira você vai ter em CDI, quantos por cento da carteira você vai ter em pré-fixado, quantos por cento da carteira você vai ter em IPCA, em ações brasileiras, ações americanas, se você não sabe esse percentual, você não tem uma estratégia. E geralmente as pessoas que não têm estratégia, elas são angustiadas e têm menor performance na carteira de investimentos. Isso eu já vi várias e várias e várias vezes aqui na consultoria. Então, você tem que ter uma estratégia para que você siga essa estratégia e que seja uma estratégia, claro, que seja assertiva para você dentro dos seus objetivos financeiros. Tá? E como que você faz para definir a sua estratégia? Bom, existem 3 coisas que você precisa entender para construir a sua estratégia de investimentos. A primeira delas é o seu perfil de investimentos, conservador, moderado ou arrojado. O conservador, via de regra, ele investe somente em renda fixa. O moderado já pega ali um pouquinho de renda variável e o arrojado ele já tem muito mais apetite a risco, ele começa a ter percentuais maiores de renda variável na carteira dele. Além do seu perfil de risco, que você pode ir lá na sua corretora, no seu banco, fazer o questionáriozinho, ele vai te dar uma resposta, né? Não é o melhor questionário do mundo, mas ele vai te dar uma resposta, vai te dar uma linha. Além de você saber esse seu perfil de investimentos, você também tem que entender qual é o objetivo que você tem com o seu dinheiro. Então, por exemplo, você é um investidor arrojado.
mas o objetivo do seu investimento é comprar uma casa daqui 2 anos, por mais que você seja um investidor arrojado, não é legal você investir em ações com prazo de 2 anos. Porque ações geralmente é um prazo de 5, 7, 10 anos para frente que começam a dar retornos bastante atrativos. Né? Claro que tem algumas exceções à regra, mas via de regra é isso. Tá? Então, qual que é o objetivo do seu dinheiro? Pedro, eu quero me aposentar. Não, beleza, mas você vai se aposentar em quanto tempo? 10 anos? Ah, daí ações começam a fazer sentido se você tem um perfil para isso. Se você vai se aposentar em 3 anos, por mais arrojado que seja o seu perfil, não faz sentido você investir em ações, ter investimentos em ações. Né? Então, analise o seu objetivo financeiro, analise o seu perfil de investimentos, e aí o terceiro ponto é o resultado desses 2 primeiros, que é o Asset Allocation. Pedro, o que é Asset Allocation? Que nome bonito é esse? Asset Allocation é basicamente o nome bonito que o mercado deu para você definir os percentuais da sua carteira de investimentos em cada classe de ativos. Então é o que eu mencionei. Quantos por cento você vai ter em CDI, quantos por cento você vai ter em pré-fixado, quantos por cento você vai ter em IPCA, quantos por cento você vai ter em ações. Né? Então, eu quero ter 20% em renda variável e os outros 80% eu quero ter 40% em CDI, 20% em pré e 20% em IPCA+. É uma estratégia que você tem. Aí você tem que, claro, entender se faz sentido ou não. Então, assim, para investir bem, gente, vocês têm que estudar. Não tem jeito. Pedro, eu quero investir bem e eu não quero estudar. Bom, aí você vai ter que contratar um consultor financeiro para ajudar você nesse processo, tá? Se esse é o seu caso, tem um link na descrição para você falar comigo e a gente se entender, tá? Mas, Pedro, eu não quero pagar ninguém, eu quero investir sozinho. Bom, você vai ter que estudar. Não vai ter jeito, você vai ter que ler relatório, você vai ter que pesquisar vídeo no YouTube, você vai ter que escutar gestor em podcast, você vai ter que fazer essas coisas, né? Senão você não vai ter informação suficiente para investir bem, né? Dado tudo isso, o que eu quero que você entenda? Você criou uma estratégia, dado o seu perfil de risco, seus objetivos, e você criou o seu Asset Allocation. A partir de agora, o que você faz? Bom, a partir de agora vem a parte mais difícil, né? Por quê? A parte mais difícil é você se manter dentro dessa alocação. Porque vai chegar um momento em que você vai ver a bolsa subindo muito, e aí os 20% que você tinha destinado, vamos colocar, subiu para 30%, só que como a bolsa está subindo, você vai ter medo de vender. Você não vai querer vender porque você vai pensar, pô, eu vou vender um negócio que está subindo. Só que a sua estratégia é ter 20% em ações. Se você definiu que você vai ter 20% em ações, não é 19%, não é 21%, é 20% em ações. Subiu acima de 20%, você vende. Caiu abaixo de 20%, você compra. E é assim que você faz. Caso real da consultoria. Em janeiro desse ano, janeiro de 2025, eu comprei muita bolsa brasileira e vendi muita bolsa americana, porque no ano passado a bolsa americana subiu bastante, a bolsa brasileira caiu, então eu estava vendendo bolsa americana e eu estava comprando bolsa brasileira, e era um momento que as pessoas falavam exatamente o contrário, que era para todo mundo dolarizar patrimônio, para todo mundo jogar dinheiro para fora do Brasil, porque o Brasil ia dar super errado, né? Então, até um bom indicativo de você saber se a sua estratégia está dando certo ou não é quando você faz as coisas ao contrário do mercado, tá? Então, dito isso, você vai ter que seguir a sua estratégia ao longo do tempo. Então, mantenha os percentuais. Se está acima do seu percentual, você vende. Se está abaixo do seu percentual, você compra. Claro que com o seu aporte mensal, né, com o dinheiro que você vai colocar na sua corretora todos os meses, você vai corrigindo esses percentuais ao longo do tempo. Tá? Então, mantenha essa sua estratégia. E aí, um bom indicativo de que a sua estratégia está dando certo é que você está fazendo exatamente o contrário do que o mercado está mandando, né? Então, quando você começa a fazer isso, você vê que você está fazendo o correto. E aí, você provavelmente vai ter uma performance muito melhor do que a média dos brasileiros. Até porque, segundo o estudo de uma gestora, que eu sempre esqueço o nome, mas é uma gestora internacional, se eu não me engano é a UBS, né? Ela fala que 95% da rentabilidade da sua carteira de investimentos no longo prazo vem desse processo que eu estou te mostrando. Vem de você escolher os percentuais dos seus ativos, os percentuais das coisas da sua carteira, e aí você vai definir 95%. Os outros 5% é o quando você compra, o valor que você compra, né? Então as coisas que não fazem sentido. E é exatamente nesses 5% que todo o material do YouTube de investimento se concentra. Então eu vejo ali muita gente falando, será que é a hora de investir em fundos imobiliários? Será que é a hora de comprar ações, sei lá, de Banco do Brasil? Será que é a hora de comprar Vale? Sendo que essa decisão, se é a hora ou não de fazer tal coisa, representa 5% da sua rentabilidade. Os outros 95% deveriam ser da pergunta, será que faz sentido você investir em ações? Será que faz sentido você investir em fundos imobiliários? Se a resposta for sim,
quantos por cento da minha carteira eu coloco nessa classe de ativos? Tá entendendo? Tá pegando o jogo? Porque daí, quando você responde se faz ou não sentido, e se fazendo sentido, quantos por cento da sua carteira você vai ter nisso, essas duas respostas representam 95% do seu retorno. Então você tem que focar aqui, não no é hora de qualquer coisa, né? Então, tenha muita ciência do seu processo, construa uma carteira de investimentos. Não é um processo tão simples assim, eu quero ser bem sincero contigo, em especial para você que está começando, tá? Mas eu deixo o link na descrição se você quiser fazer parte da minha consultoria financeira para eu te atender e a gente construir as estratégias de investimentos de acordo com o seu perfil de investimentos, de acordo com os seus objetivos, as suas metas de vida como um todo. Já se inscreve no canal, deixa o like para esse vídeo ser espalhado aí para mais pessoas e eu espero você nos próximos vídeos aqui do canal.